Então, sejam bem-vindos aqui à nossa aula. Vamos tratar aqui do processo de agregar pessoas e as técnicas de seleção de pessoas. Na aula passada, a gente viu sobre o processo de recrutamento, né, as técnicas de recrutamento, e hoje a gente vê um pouquinho sobre as técnicas de seleção. Como é uma aula um pouquinho extensa, pessoal, talvez eu faça uma pausa aí quando der uns 50 minutos e divido a aula em duas, tá? Para não ficar muito cansativo, beleza? Bom, quanto às técnicas de seleção, né, é bom relembrar que as organizações estão sempre agregando novas pessoas para integrar os seus quadros, né, seja para substituir alguém que se desligou, seja para ampliar o quadro de pessoal em época de crescimento e expansão, ou até mesmo para renovar um pouco o ambiente organizacional. Quando elas perdem funcionários e precisa substituir, ou quando cresce e a sua expansão requer mais pessoas para tocar a atividade essencial dela, elas ativam seus processos de agregar pessoas, que foi o que a gente comentou na aula passada. Que ela vai fazer o chamamento, vai colocar anúncio em revista, jornal, site, grupos de WhatsApp, entre outros, tá? E a seleção é um processo à parte, tá? Que faz parte do processo de agregar, e ela entra em ação após o recrutamento, tá? Então, tanto o recrutamento quanto a seleção faz parte do mesmo processo de introduzir novos talentos na organização. Ambos constituem ações de marketing focadas no mercado de recursos humanos, no MRH, no mercado de recursos humanos, tá? Então, vamos só tratar a diferença aqui para ficar bem claro na aula de hoje, novamente. Enquanto o recrutamento é uma atividade de atrair, na verdade, divulgar, atrair, comunicar a vaga, né? É tipicamente uma atividade que convida as pessoas a participar do processo seletivo. O processo seletivo, ou seja, a seleção, é a atividade que vai escolher, que vai classificar e vai sugerir, decidir para a organização qual é o candidato ou candidata mais bem pontuado, mais bem avaliado, ou mais propenso a ocupar aquela vaga, tá? E ela tem um caráter mais restritivo e é um pouco mais cheio de obstáculos e desafios, tá? Então, pensando bem, se o recrutamento falha, a seleção fica prejudicada por falta de candidatos, né? E, assim, o recrutamento ele vai ser o mecanismo que vai abastecer a seleção de candidatos a serem selecionados pela organização. Então, naquele exemplo que eu dei da organização privada, que estava divulgando um salário muito alto, tá? E vocês já devem ter visto anúncio na internet assim, ganhe muito trabalhando de casa. Se você trabalha em casa, leia esse anúncio aqui, né? Fique rico trabalhando em casa, né? Geralmente são anúncios aí que tem um porquê por trás, né? Às vezes até um golpe, né? Compre aqui uma cota no site para você ter acesso à informação privilegiada, sabe? Então é um trem meio disfarçado ali, até em alguns casos chega até a ser golpe, né, pela forma como eles conduzem o processo, porque ele te cobra sem te dar garantia nenhuma que vai te arrumar uma vaga de emprego dessa, tá? Como a gente já falou, enquanto o objetivo de recrutamento é abastecer o processo seletivo, né, de insumos básicos, que no caso é o candidato, a seleção é o de escolher e classificar os candidatos mais adequados à necessidade da organização. Então, perceba aqui um detalhe importante que às vezes cai em questão de concurso. Às vezes, na questão de concurso, ela coloca assim, o processo seletivo visa buscar o candidato com o melhor currículo, ou o candidato mais bem entrevistado, tá? Tá errado essa resposta, essa alternativa, tá? Por quê? Às vezes, o melhor currículo não é o candidato adequado para a organização, a gente já comentou disso. Às vezes a pessoa é boa demais para a função, entendeu? Ou ela tem um currículo com determinadas habilidades que são totalmente diferentes daquela que a organização precisa. Por exemplo, tá? Eu tenho estudo, a formação na área de administração, contabilidade, adoro cozinhar, gosto de cozinhar, mas a minha esposa é testemunha que eu não dou conta, a minha comida não fica boa, tá? Então, por mais que eu tente, que eu sou esforçado, né, não adianta. Então, por exemplo, se eu fosse concorrer a uma vaga de cozinheiro ou de copeiro, por exemplo, dentro de uma organização, por mais que eu tivesse graduação, mestrado, estudo,
né, já tenho ocupado um cargo de gestão e de destaque, eu não vou ter aquela habilidade, aquela competência, por exemplo, para fazer um café, né? Fazer eu faço, se as pessoas vão tomar é outra história, né? Se vão conseguir tomar, na verdade, é outra história, tá? Então, é isso que eu queria dizer. E o processo de seleção é colocar o candidato certo na vaga certa, tá? Então, e que, na maioria das vezes, acaba sendo aquele que, pelos critérios de seleção, foi o que acabou pontuando, por isso que, às vezes, equivocadamente, a gente acaba falando melhor candidato, tá? Mas, na verdade, a gente tem que complementar a frase, melhor candidato de acordo com os critérios exigidos e atendidos, né? O que foi pedido e o que foi atendido, tá? Isso que tem que ficar bem claro para vocês. E a seleção, ela funciona como uma espécie de filtro que permite que em alguns candidatos possam ingressar na organização. Na aula passada eu mostrei aquele slide que é tipo um funil, né, ao contrário, uma pirâmide ao contrário, que ela tem lá o alcance do anúncio dela para 2.000 pessoas, dessas 2.000, umas 300, 200 se interessam e se inscrevem, daí a própria seleção já dá a seleção prévia, né, os pré-requisitos. O que é um pré-requisito? Ela tem que ter aquilo para concorrer à vaga, né? Então, por exemplo, para vocês entrarem no vestibular da Unemat, ter 18 anos não era um pré-requisito. Num concurso público tá? Só que quais eram os pré-requisitos? Você tinha que estar com os direitos eleitorais em dia, né? Porque a Constituição Federal exige isso. Você tem que ter já o diploma de graduação, do ensino médio, junto com o histórico do ensino médio, tá? E aí até chama atenção para isso, tem muito advogado, às vezes a pessoa é uma criança meio prodígia, no começo do terceiro ano ela já passa no vestibular para medicina, para direito, para administração, para qualquer outro curso na Unemat, e aí as pessoas entram na justiça querendo que ela ocupe a vaga, ou que a Unemat reserve a vaga para ela, porque ela passou, né? Então, o fato dela pode ter passado em primeiro, ela pode ter passado com nota máxima. Se ela não tiver o requisito ali, que é, por exemplo, o diploma do ensino médio, né? Ou o diploma histórico, na verdade, do ensino médio, ela não entra no vestibular. Pode entrar no STF, STJ, onde for. Não consegue. Acho que já mais de 800 pessoas já entraram na justiça requerendo e nenhuma conseguiu, tá? Já teve vez, obviamente, da pessoa estar finalizando e daí entrar na justiça, é diferente, né? Ela tem normalmente um prazo de 30 dias para apresentar a documentação, nesses 30 dias ela finaliza, tá? Mas se estiver longe, né, é muito complicado. E já nos Estados Unidos é permitido, né, que você faça uma prova como se fosse um autodidata, e aí você consegue finalizar ou ter um certificado equivalente ao ensino médio para isso. Teve um tempo atrás que o governo federal até colocou uma determinada nota no Enem que poderia atestar o término do ensino médio seu, né? Que se você atingisse uma nota de 600, lá 500, 600, já poderia considerar você como, já seria, na verdade, um atesto do ensino médio, e daí você poderia concorrer, tá? Então, mas isso acho que só funcionou em 2016 ou 2017, depois acho que acabou sendo revogado, porque foi por medida provisória, tá? Então, em termos mais amplos, né, difundindo um pouco mais esse conceito da seleção de pessoas, a seleção ela vai buscar, entre vários candidatos recrutados, aqueles mais adequados ao cargo existente na organização, ou os que possuam as competências requeridas pelo negócio, visando manter ou aumentar a eficiência do desempenho humano, bem como a eficácia da organização, tá? Então, e aí, muitas vezes, muitos cargos, você, por exemplo, estranha. Às vezes você precisa entender o que é o cargo, entender como a pessoa vai usar aquele cargo, aquela função, para trabalhar na organização. Uma notícia que ficou famosa, acho que foi esse ano ainda que eu vi, vocês contratariam um vendedor de carro que fala mal do carro que ele vende? Né? Se você tivesse lá entrevistando alguns candidatos, e aí você perguntasse para o candidato, o que você faria para aumentar a venda de carro? Né? Ele falava, eu falaria a verdade dos carros, eu falaria mal, o carro que fosse ruim eu falaria. Né? Acho que 99,99% dos recrutadores, dos selecionadores da banca, né, não contrataria esse candidato pela forma como ele se expressou.
Porém, esse cara, ele tinha tanto talento e tinha tanta habilidade, esse é o termo correto, na verdade, para fazer a venda do carro, que ele fez vários vídeos que ficaram famosos na rede social, né? Fazendo referência a carro que bebe muito, carro que gasta muito, né? Depois eu vou ver se eu localizo o link com alguns vídeos dele aí para mostrar para vocês. E o cara fez tanto sucesso que tem carro que às vezes ele roda, como ele cresceu, a rede social dele cresceu muito, ele anuncia os carros e tem carro que vende em menos de 1, 2 horas depois do anúncio, pela forma como ele acaba anunciando isso, tá? Então, igual eu falei, se você olhar só a proposta dele, talvez você não contrataria. Mas se você olhar as outras habilidades de, por exemplo, comunicação, interação, as habilidades, por exemplo, de abordar uma pessoa, né, você já ocuparia esse cargo. E outro exemplo também disso, quando eu morava na casa da minha mãe e eu estudava na Unemat aqui em Cáceres, na Contábeis, eu passava de frente umas lojinhas de roupa aqui no Camelô, que a abordagem era assim: vamos chegar, senhor, vamos chegar, senhor, vamos chegar, senhor. Cara, era aquele trem, era 10 lojas, era 10 lojas ouvindo isso na ida, 10 lojas ouvindo isso na volta, né? E teve um dia, assim, que eu já estava até meio que de pavio curto, né? Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu juro que o dia que eu quiser ver uma roupa, eu vou chegar, eu vou entrar para ver, né? Mas a sua abordagem está errada, está uma abordagem muito mecânica, você tem que ser mais atrativa, por exemplo, assim, para vender a roupa, né? Então, o dia que eu passar com a camiseta feia, o dia que eu passar, né? Eu falei, você brinca, ó, essa camisa tá feia, chegou a camisa mais bonita aqui na loja, né? Vem cá ver. Então, são abordagens diferentes, são jeitos diferentes de você lidar com o consumidor, né? Aquela abordagem mais antiga, tipo, às vezes de picar papel, não sei se acontece em Juara, né? O pessoal pica papel para dizer que a loja está movimentada, joga aquele monte de papel no chão que escorrega, faz a gente cair, né? São técnicas que hoje já não funcionam muito bem, daí você precisa evoluir do mesmo jeito que você precisa evoluir para a seleção de pessoas que às vezes vêm com ideias mais novas, mais renovadas, tá? Então, a gente tem duas coisas a ser observada, né? A gente tem o cargo a ser preenchido e as competências a serem capturadas, né? Então, o processo seletivo pode ser baseado em dados e informações sobre o cargo, né, a ser preenchido, ou pode ocorrer em função das competências requeridas e desejadas pela organização. Então, percebam que pode ser um ou outro, tá? Não precisam ser os dois, pode ser os dois, mas um pouco mais complexo, mas precisa ser um dos dois. Então, quando a gente diz do cargo a ser preenchido, quais são as tarefas? Está lidando mais com tarefa mesmo, né? E poucas habilidades até, né? Às vezes cumprir horário, ter carteira de habilitação, porque é um cargo de motorista, carregar peso, atender público, isso são atividades, tarefas relacionadas ao cargo. As competências, ser proativo, ser criativo, ser espontâneo, ser, né? Você tem vários tipos aí de competência que vocês podem estar buscando, né? E igual eu falei, essas competências muitas vezes elas são difíceis de você capturar no candidato e você observar isso nele. Por quê? Tá nervoso, às vezes é tímido, às vezes precisa de tempo para amadurecer e conhecer, né? Então, por isso que às vezes o processo de seleção ele acaba sendo um pouco falho. Primeiro, porque não se descreve corretamente o cargo a ser preenchido, e outros também porque às vezes você não estabelece as competências que você quer que sejam capturadas, né? E as competências que você quer que esse candidato, que a banca de seleção, na verdade, avalie nesse candidato, né? Então, eu já vi, por exemplo, processos seletivos darem errado, porque pegou pessoa que era brincalhona demais. Colocou ela para trabalhar com gente muito séria, não fez a ambientação correta dela, né? O pessoal achou que ela estava ridicularizando o trabalho dos outros, ninguém conhecia ela, virou mó treta, virou mó bagunça, tá? Então, a gente vai ver nos outros processos a seguir que há toda uma lógica. Na unidade 3, a gente vai trabalhar bem essa questão de carga e competência a ser preenchida, que talvez deva esclarecer um pouco melhor, tá? E a melhor maneira da gente conceituar a seleção
é tratando ela como um processo de comparação entre o requisito exigido pela organização, aquilo que obrigatoriamente tem que ter, e o perfil e as características dos candidatos. Então, assim, você vai ter base para fazer a comparação e decidir se o foco da empresa é na atividade que a pessoa vai desempenhar ou se o foco será na pessoa que vai executar o trabalho. Mas em que sentido, professor? Por exemplo, às vezes atendimento ao público, você dá mais importância para a competência assiduidade, né? Ou seja, a pessoa que cumpre o horário, que não falta, do que às vezes a competência de cumprimento de meta, tá? Já, por exemplo, não que cumprimento de meta não seja importante, obviamente, mas eu falo assim, se você precisa que a pessoa, né, é atendimento ao público, então você sabe que o público vai chegar 8 horas da manhã na porta da sua empresa, então 8 horas tem que ter alguém lá para atender. Porque se o cliente bater na porta 8 horas e ver a empresa fechada, falar, faliu, fechou, né? O que está acontecendo aqui? Agora, tem alguns tipos de cargos, né, de trabalho, que você pode focar no desempenho. Ou seja, a pessoa pode fazer da casa dela, a pessoa pode fazer, né, da onde ela quiser, desde que ela faça. Pode fazer no horário que ela quiser, pode levar animal de estimação, enfim, desde que aquilo, de fato, seja útil para ela fazer, executar o trabalho. Tá? Então, aqui tem uma figura que mostra dois modelos, né, que é que a Venato chamou de modelo X e modelo Y, tá? Não tem a ver com teoria X e Y do Douglas McGregor, tá? Isso aqui são só modelos de comparação, tá? Daqueles dois blocos. Então, o modelo X, ele trabalha especificando o cargo ou a competência desejada, né? Então, o que o cargo requer, as competências que se espera, e aí você vai fazer uma análise e descrição do cargo para saber quais os requisitos que o cargo exige do seu ocupante ou vai definir as competências, tá? E aí você vai confrontar isso com as características que o candidato apresenta, tá? Ou seja, o que o candidato tem a oferecer? Será que ele oferece proatividade? Será que ele, por exemplo, oferece assiduidade? Né? E aí você vê que ele chegou atrasado para a entrevista, né? E ele, né? Então, a assiduidade, em tese, ele não oferece, né? A não ser que você quiser ter tempo e quiser descobrir por que ele chegou atrasado, tá? Proatividade é um trem super difícil de você, às vezes, avaliar. E o que é a proatividade? É a pessoa que age, que vê que algo vai dar errado e ela age antes daquilo acontecer. Então, eu já vi processo seletivo em que a empresa larga uma torneira assim aberta, meio que escorrendo água numa pia, próximo de onde o candidato está sentado, para ver se ele vai lá fechar a torneira. É uma prova de assiduidade, de proatividade, tá? Por quê? Ele nem está contratado com a empresa, mas ele está preocupado com o meio ambiente, está preocupado com o gasto de água da empresa, está preocupado com uma série de outras coisas que, se o entrevistador perguntar para ele, aí ele vai falar, sim, eu sou proativo, sim. Mas é ali, sem ele perceber que é a hora dele ser avaliado, é que você vai ver, de fato, a atitude, o comportamento que ele vai ter, tá? E aí você vai comparar aquilo que o candidato oferece, tá? Com aquilo que a empresa deseja, tá? Então, as técnicas de seleção para saber as condições pessoais para ocupar cargo ou preencher as competências desejadas, elas variam, tá? Você tem técnicas diferentes para escolhas diferentes desse candidato, tá? E por isso que a gente trata a seleção como um processo de decisão e escolha. Porque após a comparação, pode acontecer que vários candidatos apresentem as condições equivalentes para serem indicados a ocupar a vaga. E o órgão de seleção, a banca de seleção, vamos chamar assim, não pode impor ao órgão requisitante, né, o demandante da vaga, a aceitação dos candidatos aprovados no processo de comparação. Mas ela pode recomendar os candidatos que ela julgar mais adequado. Lembra que a gente comentou também nas outras aulas que a gente falou de órgãos de linha e órgãos de staff, tá? Só recapitulando aqui, desenhando bem simplesinho aqui, órgãos de linha são os órgãos que tomam decisões, tá? São aqueles órgãos que têm o poder de decidir, de orientar, de demandar, tá?
esses são os órgãos de linha, tá? São os órgãos que mandam. Aí a gente tem os órgãos de assessoria, ou staff, que a gente chama, que normalmente eles vêm numa linha tracejada, pontilhada, e são órgãos que assessoram na tomada de decisão. No caso, a banca de seleção. Ela vai assessorar, ela vai indicar que pela cabeça dela, esse é o rol de pessoas indicadas, né, por ordem de prioridade para ocupar a vaga. Mas a decisão final é do demandante da vaga. É ele que vai dizer, não, são essas 3 pessoas aqui, eu quero a terceira, eu quero a segunda. Ela não há necessidade de seguir, exceto, obviamente, concurso público, porque o próprio edital normalmente já amarra a ordem de decreção, né? A ordem da nota maior para menor, tá? E a decisão final, né, de aceitar ou rejeitar candidatos é sempre de responsabilidade de linha, do executivo ou do gerente, tá? Então, é sempre se esse aqui que demandou, esses aqui foram as bancas, esse aqui indicou, tá? Deixa eu pegar com caneta vermelha que eu tô falando, esse aqui vocês não estão vendo qual que eu tô apontando aqui. Então, se o órgão de linha, que é o gerente, que no caso é esse aqui, demandou, a banca avaliou, indicou os nomes, né? Vamos supor que a banca sejam os próprios funcionários mesmo, e o próprio... Oh, meu Deus, deixa eu voltar aqui, peraí. Vou refazer com a cor azul aqui. Esse aqui são os órgãos subordinados, isso aqui não tem nada a ver. O órgão de linha, tá, que é o presidente da empresa, ou o detentor lá da vaga, o demandante da vaga, vamos supor que é o presidente, ele demandou essa vaga, tá? Foi para a banca de seleção, a banca de seleção está aqui, que é um órgão de staff, o órgão de staff assessora, vê, faz a seleção, tudo, e indica para a tomada de decisão. Aí é o diretor, é o órgão de linha que vai tomar a decisão, tá? E, professor, quem que faz a função de órgão de staff, a função de staff? São assessores, às vezes pode ser o próprio pessoal, uma comissão formada dentro da empresa, pode ser o gerente, pode ser o pessoal do RH, pode ser o quadro de psicólogos, tá? Não há hoje uma regra que define. Normalmente você tem uma comissão, um misto de RH, com pessoas que já trabalharam no setor, juntamente com pessoas da área de psicologia ou da administração, que vão ajudar a entender melhor o processo, tá? E cada uma dessas áreas vão enxergar direito o que está sendo avaliado no candidato, tá? Então, a gente tem alguns modelos de seleção de candidatos. Na verdade, a gente tem modelos de colocação, seleção, classificação e agregação de valor de candidato. A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? E por que disso? Porque tomar decisão, né, é uma coisa mais complexa. Muitas vezes o processo seletivo, ele dura poucos dias e é uma decisão de poucos dias ou poucas horas que você toma uma decisão que às vezes vai impactar em 15, 20, 30 anos de vida da pessoa, né, do candidato e da empresa. Um concurso público, você gasta 1 ou 2 anos estudando para resumir ali em 4, 5 horas de prova praticamente a sua vida, né? E na empresa privada, talvez o tempo é até um pouco menor. Então, cada decisão sobre um candidato envolve um determinado tratamento. Para o Kevenato, o tratamento pode se distinguir em 4 modelos de decisão, né? O modelo de colocação, modelo de seleção, classificação e agregação de valor, tá? Vamos ver um por um deles aqui. Modelo de colocação é o tipo de tratamento dado à equipe de seleção que não terá opções, pois só há um candidato e só uma vaga a ser preenchida, por isso o nome, colocação, tá? Aqui não se inclui a alternativa de rejeitar o candidato. O candidato apresentado deve ser admitido sem sofrer qualquer rejeição. Modelo de colocação normalmente é utilizado para vagas de recrutamento interno, tá? Onde você tem um nome só, aquele único nome, que na verdade já passou por uma seleção ao longo do tempo de trabalho dele, e por isso você só faz a indicação, né? E aí, assim, você demora muito até indicar alguém, mas aquele nome indicado é quase certo que vai passar. Quase certo não, é certo que vai passar, tá? Já o modelo de seleção
é quando você tem vários candidatos e apenas uma vaga a ser preenchida. E por isso é necessário fazer a seleção. Cada candidato é comparado com os requisitos exigidos, ocorrendo duas alternativas, aprovação ou rejeição. Tá? Só um destaque aqui que no modelo de colocação, ele pode ter candidatos recrutados de maneira externa também, no primeiro modelo aqui, que é o de colocação. Mas qual que é a diferença, professor? A questão é que às vezes você tem uma vaga que é tão específica e tão urgente, que você não vai muito discutir, está tão em falta esse tipo de mão de obra de profissional no mercado, que você não vai discutir, ele não vai ser selecionado. O primeiro que aparecer é esse, e eu vou lá e já contrato ele sem um processo em si de seleção. Abro a vaga, o primeiro que aparece, que eu entendo que satisfaça a vaga, eu já faço a colocação dele. Tá? E aí, no processo de seleção, né, já um pouquinho diferente, se aprovado, o candidato deve ser admitido, né, se reprovado, o candidato é dispensado do processo seletivo, tá? Porque há outros candidatos para o cargo vago e apenas um dele pode ocupar. Então, você não tem, às vezes, lista de espera, né, você só vai aprovar aqueles que realmente vão ocupar a vaga. Mas, professor, não é melhor já fazer uma lista e colocar na espera? Essas listas de espera, principalmente em empresa privada, elas praticamente não servem de quase nada, porque a pessoa fez uma seleção, fez uma entrevista e vai fazendo na empresa A, na empresa B, na empresa C. Então, se você já dispensou o primeiro candidato e foi para o segundo, um classificado, se demorar muito, ele já vai estar em outra empresa, já vai ter um outro emprego, né? Não vai ficar esperando para entrar na sua empresa. Por isso que ele não tem muita serventia nesse modelo, tá? O de classificação já classifica, ele mantém classificados. São vários candidatos, é o mesmo processo de seleção. A diferença é que ele pode ser aprovado para o cargo ou rejeitado, né? Então, se ele é aprovado, ele é admitido, se ele for rejeitado, ele pode ser aproveitado em outro cargo, ou ele também pode ficar na lista de espera para aquele cargo, até que apareçam outras vagas, ou até que aquela vaga, de fato, fique ociosa, tá? Por isso a denominação da classificação, porque para cada cargo a ser preenchido, ocorrem vários candidatos que disputam, dos quais apenas um vai poder ocupá-lo, e se vier a ser aprovado. E esse modelo parte de um conceito ampliado de candidato da organização e que poderá ser posicionado no cargo mais adequado às suas características pessoais. E é uma abordagem mais ampla e eficaz. Então, como assim, professor? Nesse modelo de classificação, eu faço um preenchimento de uma vaga de copeira, por exemplo, tá? Só que a pessoa, ela demonstrou habilidade e competência para um cargo administrativo, ela fez lá para copeira, mas, nossa, essa menina, ela escreve tão bem, ela redige um texto tão bem, sabe tanto de computador, né? Para copeira, ela não, assim, ela não passaria. O café dela que ela fez para nós aqui foi ruim, mas para assistente administrativo foi muito bom. Então, eu classifico ela e aproveito ela numa outra vaga, convido ela para outra vaga que surgiu, tá? E como eu falei, como o mercado de trabalho, ainda mais nessa época de pandemia, está bem escasso, tá? O que a gente tem visto, às vezes, de pessoas com mestrado e doutorado buscando emprego até de nível médio, que o requisito é nível médio, não está escrito, tá? E eu torço para essa situação mudar, né? Porque tem vários estudos que comprovam que quanto maior o nível de escolaridade, maior tende a ser a remuneração, né, da pessoa. Só que em tempos de pandemia e de situações econômicas desfavoráveis, né, não vou falar necessariamente de crise econômica, porque crise é muito relativa, né, então há situações em que a gente tem que ter uma maior atenção e entender o contexto que está à nossa volta, tá? E por último, é o modelo de agregação de valor. Ele foge do padrão de comparação e focaliza o abastecimento e provisão de competências para a organização. Não é um modelo muito usual, tá? Você tem cada candidato visualizado do ponto de vista de competências individuais, que oferece, que essas competências são oferecidas para incrementar as competências organizacionais. Então, se as competências individuais que ele oferece interessam a organização, o candidato é aceito. Caso contrário, ele é rejeitado. A ideia é incrementar o rol de competências que garante a competitividade organizacional. Então, isso aqui, mas professor, dá um exemplo dessa agregação de valor, tá?
Tá na moda agora, enjoada deve ter, né? Um youtuber, algum blogueiro ou blogueira famosa, né? Assim, né? Normalmente é pessoal ligado à maquiagem, loja de roupa, mecânica, deixa eu ver o que mais aqui. Se souber de algum aí, pode citar, tá, pessoal? E aí, eu vou citar um caso que aconteceu aqui em Cáceres, de uma blogueira, youtuber, né, com bastante seguidor, influencer é o termo que eu estava tentando buscar, né, influencer. E a empresa contratou ela, porque uma pessoa até então era respeitada aqui na cidade, com bastante seguidor, e era uma pessoa que ia usar, emprestar a imagem dela para agregar valor e competitividade à organização, tá? Só que aí, era uma pessoa que estava ligada a um tipo de empresa, a um tipo de segmento, tá? Não vou falar aqui para não expor muito, vou falar por cima, tá? É um tipo de segmento de empresa que valoriza muito a família, que dá muito valor à família, tá? E aí, essa pessoa começou a fazer algumas propagandas aí, ficou uns 4, 5 meses à frente do marketing, né? Ou seja, ela foi recrutada, selecionada, né? Colocando as competências individuais dela a favor da organização, vendendo, né? Obviamente, o trabalho dela a favor da organização. E aí saiu um escândalo que ela acabou traindo o marido dela com o cunhado dela, né? Então foi um rolo danado, assim, sabe? O cunhado era amigo da irmã, sabe? Foi aqueles rolos de família, assim, que dá, aquelas coisas super esquisitas. E aí eu sei que aquilo pegou super mal para a empresa obviamente rescindiu o contrato com ela, porque a imagem dela acabou manchando, a empresa não queria associar essa imagem, obviamente, com a empresa, tá? Então, eu falo assim, à medida que a competência individual interessa a organização, o candidato é aceito, caso contrário, é rejeitado, tá? Então, infelizmente, ainda mais aqui no Brasil, né, qualquer coisa hoje vira, às vezes, motivo de você estar divulgando, expondo, né, uma foto, um vídeo já é o suficiente para você, às vezes, expor as pessoas, e as redes sociais, elas fazem isso esparramar de maneira muito rápida, né? Assim, eu nem sei se de fato ela traiu ou não, nem entrei no mérito da discussão, mas hoje o mercado está muito assim, né? Então, determinadas empresas, como a própria Natura, o Boticário, têm feito algumas campanhas voltado a campanhas de inclusão, né? E isso às vezes reage positivamente, às vezes reage negativamente. Tem gente que elogia, tem gente que reclama, né? Mas fato é que as empresas, organizações estão ousando um pouco mais nesse sentido, e é isso que elas estão vendo e buscando, às vezes, nos candidatos e nas pesquisas que elas fazem, tá? Justamente para incrementar esse rol de competência que garante a competitividade organizacional, tá? Um outro exemplo, normalmente nas campanhas de marketing, você vê associar um determinado personagem, um artista, a determinada empresa, nesse sentido, né, para agregar valor, né? Então, esses dias atrás eu vi obviamente, deve ter feito na inocência, né, um posto de combustível com uma imagem do Július, né, de Todo Mundo Odeia o Chris lá, fazendo uma assimilação, economia, né? Se você quer economia, vem para o posto tal, e é a imagem do Júlio. Provavelmente obtida de maneira ilegal, assim, que tá fazendo uso da imagem sem saber, né? Mas até isso você precisa alertar. Eu conheço o gerente do posto, falei com ele, falei, cara, você está usando essa imagem aqui, alguém, né, circulariza isso rápido, isso vai parar lá no ator, né, o Terry Crews, não sei o que ele chama. Daqui a pouco você está recebendo um processo aí por estar usando a imagem dele, né? Então, uma coisa é fazer uma brincadeira, outra coisa é fazer o marketing da própria empresa, né? Com uma imagem não autorizada, tá? E o modelo de agregação de valor, ele é superior aos demais modelos, pois é a melhor maneira de aumentar o capital humano da organização, tá? Então, é lógico que você não vai ter uma pessoa direto ali dentro, mas vai ter uma pessoa que vai acabar, que deveria, pelo menos, influenciar nos valores e no capital humano da própria organização.
tá? Para que os próprios colaboradores se sintam agregados, se sintam representados por aquela pessoa que vai, né, fazer o incremento da empresa como um todo, tá? Então, aqui a gente tem um desenho do Kevenato, né? Então, modelo de colocação, um único candidato para uma vaga. O modelo de seleção, vários candidatos, mas só um vai ocupar a vaga pretendida, você vai rejeitar os outros, tá? O modelo de classificação, que é onde você tem um candidato que pode ocupar essa vaga, essa ou essa, tá? Na verdade, vários candidatos e você pode, durante o processo seletivo, alternar a vaga dele, tá? Dependendo do desempenho dele. E só para finalizar, já passo a palavra para a Gislaine aqui, o modelo de agregação de valor que eu posso pegar apenas uma parte dessa pessoa, digamos assim, apenas a competência que de fato interessa para a organização. Falar alguma coisa, Gislaine? O senhor falou ali do modelo de colocação, eu não entendi ele bem, porque eu acho que eu dispersei aqui um pouco. Tá, perdão. O modelo de colocação é quando a empresa tem, normalmente ele é utilizado para vaga de recrutamento interno, né? É mais comum ser utilizado para as vagas de recrutamento interno, né? Que você não tem bem um processo seletivo, né? A seleção é feita estudando a pessoa, com o tempo, né? Ver se o Zezinho, se a Maria vai ocupar aquela função, ela já é funcionária da empresa, e você não tem bem um processo seletivo, você tem um processo de colocação. Então, você tem uma vaga para ser preenchida e você só tem uma pessoa para preencher essa vaga, tá? É comumente utilizado no recrutamento interno. Mas você pode ter também utilização no recrutamento externo. De que sentido, Gislaine? Eu tenho uma vaga de motorista que eu preciso ocupar muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, tenho uma entrega urgente para fazer, e aí você faz um anúncio ou pede para alguém, foi fulano, né, faz lá o processo de recrutamento, chama, manda no grupo de WhatsApp, e você está com tanta pressa que você vai escolher aquele primeiro que aparecer, tá? Não é comum, no recrutamento externo isso envolve risco, você vai colocar uma pessoa sem às vezes nem conversar direito com ela, tá? Então, não chega a ter seleção. Ele é assim, em resumo, ele é um processo seletivo, mas que não tem, na prática, uma seleção em si, tá? É feita uma pré-seleção, e aí sim, com base nessa pré-seleção, que você acaba escolhendo, desde que ele atenda determinados requisitos. Fui claro ou precisa detalhar um pouquinho mais? Não, tranquilo aí, professor, tranquilo. Beleza, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Sem problema nenhum. Então, quando a gente fala, né, da intenção, né, de você identificar as características pessoais dos candidatos, nos processos seletivos, você visa identificar, e isso é uma questão de sensibilidade, tá? Como eu falei, a sensibilidade, ela varia muito, é muito difícil de pessoa para pessoa, de entrevistador para entrevistador. Ele requer um razoável conhecimento da natureza humana, para entender, por exemplo, quando que a pessoa está nervosa, quando que a pessoa está mentindo, tá? Tem algumas técnicas da psicologia que falam assim, você está entrevistando a pessoa, quando você faz uma pergunta e ela olha para baixo, para a esquerda, ela está mentindo. Quando ela olha para cima, para a direita, ela está assim, não mentindo, mas pode estar omitindo, ou pode estar inventando, né? Ou pode estar querendo ganhar tempo. Então, essa sensibilidade em perceber gestos, ações, é que muda de pessoa para pessoa, tá? E por isso que é importante você ter as pessoas que vão selecionar com experiência em seleção, porque elas percebem isso. Elas conseguem separar, por exemplo, o nervosismo de um candidato que você vê que está nervoso pelo momento, do nervosismo de um candidato que é realmente sempre nervoso, tá? Então, isso são técnicas, é difícil de isso amadurecer ao longo do tempo, mas é necessário. Inclusive, tem cursos para isso, tá? E é importante você identificar, por exemplo, as tarefas, né, que impõe a pessoa que vai executar. Então, as tarefas a gente vai tratar um pouquinho mais na unidade 3, tá?
mas é importante, lá na unidade 3 a gente vai falar isso com mais detalhe, mas só adiantando aqui, né, que a tarefa ela pode exigir algumas competências, como, por exemplo, a execução, o fato de você fazer a tarefa, a dependência dessa tarefa com outras, tá? Com outras tarefas e com outras pessoas, e a dependência dessa tarefa com a unidade organizacional dela, ou com a própria organização. Então, nessa questão de você identificar a característica do candidato, tem candidato, por exemplo, que não sabe trabalhar em grupo, ele prefere trabalhar só individual, tá? Tem candidato que às vezes não sabe trabalhar, às vezes individual, ele sempre tem que estar com alguém, tá? A experiência de Hawthorne, que a gente deve falar dela mais adiante, ela explicou muito desse comportamento humano, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em alguma aula, talvez em TGA, talvez devam ter ouvido falar por cima, mas essa experiência de Hawthorne explicou muito sobre as competências humanas, algumas características do ser humano. E por isso é importante a gente compreender elas para o processo seletivo ser executado da maneira correta. Tá? Então aqui a gente tem, né, a relação, né, a identificação das características pessoais do candidato, em que você vai observar a execução da tarefa em si, né, que é a inteligência dele, a aptidão numérica, com cálculo, verbal, né, a raciocínio do indivíduo, se é indutivo ou dedutivo, né, a interdependência com outras tarefas, né, a visão de conjunto, se ele tem facilidade de coordenação, se ele tem espírito de integração, a interdependência com outras pessoas, né, como que é o relacionamento humano, a habilidade interpessoal, liderança com pessoas, facilidade de comunicação, e a interdependência com a unidade ou com a organização, que é o conhecimento, habilidade, julgamento, atitude, e as competências individuais, que é o pacote como um todo, tá? Então, é isso que, às vezes, os entrevistadores, os selecionadores, a banca, como a comissão, como vocês queiram chamar, devem prestar atenção na hora da seleção, tá? E aí, quais são as bases para isso? Né? Então, se falamos até agora em comparar, e para comparar a gente tem que ter uma base, né? Essa base, ela é um padrão, um critério de referência fornecido pela organização. Então, como o processo de seleção é um processo de escolha, você tem que ter uma base, assim, de um funcionário ruim, assim, o mínimo aceitável, e o máximo aceitável, para encaixar a pessoa dentro daquele intervalo, né? Então, vamos colocar aqui que eu tenho um valor mínimo, tá? Um valor máximo. Então, vou colocar aqui mínimo, tá? Ideal, vou colocar aqui ID, e máximo, tá? Então, você precisa ter uma base, um padrão de comparação, porque abaixo disso a pessoa é insuficiente para ocupar a vaga, acima disso ela é boa demais para aquela vaga. Mas, professor, qual que é o problema de eu contratar uma pessoa que é boa demais para a função? Eu te garanto que 100% ao longo, no máximo um ano, garanto, 100%. Você contratar uma pessoa que tem um currículo, competência, habilidade extremamente, assim, exagerada, bem acima do que seria o ideal, ela vai se frustrar em menos de um ano. E ela vai sair, vai fazer você gastar dinheiro, tempo, recurso, capacitação, e ela vai acabar saindo porque ela vai se frustrar. Ou você vai ficar frustrado com ela porque ela vai também estar frustrada, tá? E essas bases, elas são referências para o processo seletivo, né? E elas podem ser, quais seriam essas bases, né? A descrição e análise do cargo, as competências requeridas pela empresa, a técnica dos incidentes críticos, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, a própria requisição de pessoal, que na verdade pode trazer, uma forma de você formalizar a descrição e tal, e análise do cargo no mercado. Então, só para eu explicar aqui também, o conceito, e eu vou lá na ética para falar disso, o conceito de bom ou mal é muito relativo. O que talvez é bom para mim, não é bom para vocês. Não é bom, porque o que é bom para mim é mal para vocês, o que é mal para vocês às vezes é bom para mim. Então, o cheio, o vazio, é muito relativo, tá, de cada pessoa. Então,
para você dizer, às vezes, ter um parâmetro, um dado para você comparar, né, para dizer se aquela pessoa é bom ou mal, você tem que ter um padrão, um perfil de referência para você poder comparar, tá? Porque às vezes eu posso colocar, fazer um monte de descrição do cargo, descrever tudo bonitinho, e se a comissão de seleção, por exemplo, é formada por membros da empresa, eu posso inclusive indicar, ó, um cargo com essas características, semelhante ao cargo do fulano de tal. As competências com essas características, semelhante à pessoa fulano de tal, tá? Porque a pessoa tem uma base, tá? A pessoa tem uma base. Se eu falar para vocês comprarem, por exemplo, detalhar lá, esponja de lã, de aço, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu colocar lá, padrão de referência, Bombril, o padrão de referência Assolan, fica muito mais fácil de vocês poderem comparar, tá? Então, por isso que é importante, né, que o demandante da vaga ali, o requerente da vaga, que precisa ser preenchida, que abriu, ele detalhe isso, tá? E aí vamos falar um pouquinho mais de cada uma dessas técnicas aqui, tá? Então, descrição e análise do cargo, elas constituem o levantamento do conteúdo do cargo, então, ou seja, o que a pessoa vai fazer dentro da organização, tá? E também dos requisitos, né? Se precisa ter algum documento, se precisa ter altura máxima, peso máximo, peso mínimo, altura mínima, né? Então, no processo de aplicar, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão da descrição dos cargos, que é a da unidade 3, tá? Quanto às competências requeridas, tá? Ela serve como referência básica para comparar e avaliar as competências individuais oferecidas pelos candidatos. Então, nas competências requeridas, é que eu vou colocar, por exemplo, se eu quero uma pessoa proativa, e aí eu posso citar um exemplo, se a banca for de dentro da empresa, se for de fora, não adianta nada esse exemplo, tá? Mas proativo igual fulano de tal, né? Proativo igual ciclano de tal. Assíduo como, né, o Joãozinho, né? Esperto, que era uma pessoa esperta, né? O que é esperto, né? Esperto pro lado do malandro ou esperto do lado do criativo, né? Então, essas competências que eu preciso explicar para a empresa e para as pessoas. E só para falar de proatividade, eu aprendi a proatividade, acho que da maneira mais assim, natural, familiar possível, tá? E só contar um caso aqui para vocês. Sei que a aula de hoje já está extensa, mas esse eu tenho que contar. Quando era criança, né, aqueles almoços de família, meu pai ainda era vivo e tal, então tinha algumas regras, assim, dentro de casa, e almoço de domingo, ele combina muito com frango assado, né? Vocês devem perceber isso também. E na minha família, quando eu morava com meu pai e minha mãe, almoço de domingo era praticamente frango assado, quando não almoçava na casa da avó. E aí, a gente tinha uma regra entre eu e os meus irmãos, que era assim, umas regras de irmão mesmo, né? Quem teve irmão, peste, pentelho, assim, sabe o que eu tô falando. Quem acordava primeiro e pegava o controle remoto tinha direito a assistir o canal de televisão que quisesse. Quem fosse buscar o frango na padaria ou no mercado, tinha direito de escolher o pedaço que quisesse, né? Então, essa era a regra que a gente tinha, né? Uma regra informal. E aí, eu tenho mais 2 irmãos, um do meio mais novo, e eu fui buscar o frango, né? Aquele almoço de domingo. Eu fui lá, coloquei o frango numa assadeira para cortar. No que eu virei as costas, meu irmão mais esfomeadinho, né? Tava lá cortando o frango e tava pegando a coxa, e era a coxa do lado que eu queria, aquela coxa do frango. Tava bonito, né? Aquela coisa toda. E aí, ele cortando ali o frango na assadeira, a assadeira foi escorregando da mesa e caiu frango com farofa, breou o chão da cozinha, aquela coisa toda. E eu, na hora, irmão, né? Irmão, assim, doido para ver o mais novo, assim, tomar uma coça, umas palmadas, né? Aí fui correndo lá falar pro meu pai, falei, pai, o Thiago foi lá e derrubou o frango, vai lá bater nele, né? Derrubou o frango do almoço no chão, sujou tudo o chão da cozinha. E na hora que eu virei as costas, que eu fui falar pro meu pai isso, meu pai já estava na porta olhando. E aí ele falou assim, tava perto da porta, ele falou assim, eu vou bater em você, porque você viu que ele ia derrubar o frango e você não fez nada, né?
Então, eu falei, aquilo para mim foi o maior exemplo, assim, de falta de proatividade, no caso minha, né, para com a situação que estava ali ocorrendo. Então, tem muita empresa que ela avalia isso. Às vezes o funcionário está vendo, né, o colaborador está vendo, e ela, vamos supor que ela quer isso, um funcionário que tenha esse perfil, né, essa competência, porque ela está vendo que está tendo muita perda, muito desperdício, e por isso ela pede esse tipo de competência, tá? Então, se ele vai chegar atrasado, se ele vai chegar cedo, né, ou seja, se ele vai ser assíduo, ela não quer saber, ela quer aquela competência ali específica, tá? Já a técnica dos incidentes críticos, ela consiste na anotação do desempenho excelente ou péssimo, ou em outras palavras, consiste em verificar os aspectos desejáveis, ou seja, os que melhoram o desempenho, ou indesejáveis, o que piora o desempenho, tá? Então, por exemplo, nessa técnica, ela é muito subjetiva, tá? E baseia-se muito no arbítrio, na visão do gerente da sua equipe de trabalho, quando vai apontar as características desejáveis ou indesejáveis do futuro ocupante. Então, o que essa técnica diz? Tá? Por exemplo, a banca foi lá e descreveu as pessoas, ela colocou lá os pontos desejáveis, ou seja, aquilo que eles valorizaram nela, e os pontos indesejáveis, né? Então, essa pessoa que passou pela banca, e essa banca utilizou os incidentes críticos, ela anotou como ponto desejável, né? Uma pessoa afável no trato com as pessoas, né? Tem fácil relacionamento, agrada o cliente, tem uma boa dicção, uma boa fala, é mais resiliente à frustração, tem uma boa memória. Só que essa pessoa, ela se irrita fácil, é um pouco impaciente, tem pouco controle emocional, tem, né, sei lá, ou tem pouca memória, né, não vai ter todos esses, vai ter um ou outro, né? E aí, você vai ver, por exemplo, pode ser que a pessoa tenha característica de irritabilidade fácil, mas ela não vai lidar com pessoa, ela vai trabalhar sozinha, ela vai fazer, às vezes, da casa dela. Então, para mim, esse ponto aqui não é significante. Então, beleza, por mais que ela tenha, isso não vai ser um fator que vai impedir a contratação dela, né? Só que aqui ela tem uma dificuldade de lidar com os números. Opa! Então, ela pode ter todas essas características desejáveis, mas se ela tiver uma ou duas características indesejáveis, ela já é excluída do processo seletivo, tá? Tem até um episódio do Friends, para quem assiste ou assistiu aquela série do Friends, em que o Joey, que é um dos personagens, ele vai escolher uma colega de apartamento, né? E assim, ele seleciona vários candidatos, na teoria do Big Bang também, com o Sheldon, quando ele vai selecionar um colega de apartamento de quarto, e ele faz uma entrevista e essa pessoa vai bem em 99 das perguntas. Aí a última pergunta, o último ponto a ser avaliado, ela erra e está fora, tá? Então, a técnica dos incidentes críticos, eu vou observar aquilo que eu quero de mais relevante. Às vezes a pessoa também pode ter todas as características indesejáveis, tá? Às vezes ela pode ter tudo isso aqui, só que ela é tão gênio em lidar com os números e tem uma concentração visual e mental, né? Ou tem uma excelente memória tão boa que vale a pena eu aceitar ela, ainda que ela tenha quase todos, né, os que não se opõem aqui, os incidentes críticos, tá? Então, só para assim, para ficar mais exemplificado, né, esses detalhes que eu dei, mas se ainda ficar alguma dúvida, é só me falar, tá? A requisição de pessoal, ela é como se fosse uma ordem de serviço, né, que o gerente emite para solicitar um novo ocupante. Normalmente, na requisição de pessoal, é onde vem detalhado a competência, a descrição do cargo, a gente vai ver isso na unidade 3 um pouco mais de detalhe, tá? E é onde o gerente preenche, né, e assina, no qual existem vários campos para poder anotar os requisitos que ele quer do futuro ocupante, né, ou as competências que ele quer do futuro ocupante, né? E isso é importante frisar, todo o processo seletivo, ele se baseia nessas informações da requisição de pessoal, tá? Por isso que a requisição, né, quem vai elaborar,
e por isso vocês vão ver que vai fazer sentido a unidade 3, que a gente vai ver, a importância de você gastar um tempão descrevendo o cargo. E a importância que o administrador tem para as organizações em escrever, detalhar os cargos certinho, tá? Só fazendo uma analogia, não é bem isso, mas é um pouco mais próximo. Uma vez, quando eu trabalhava no campo de caça, a gente foi fazer aquisição de globo terrestre. E aí o departamento de geografia foi lá e solicitou assim para mim, compra de 7 globos terrestres, ponto. E colocou só isso no papel, mandou para mim como se fosse uma requisição de material, né, fazendo uma analogia que é requisição de pessoal. Veio o globo terrestre de R$10, veio o globo terrestre de R$50, veio o globo terrestre de R$1.000, porque você não sabia para qual era a finalidade, para que ele ia usar, se tinha que ter iluminação, se tinha que ter um tamanho máximo, um tamanho mínimo, se tinha que ser de plástico, né, se tinha que estar em português, então, se tinha que ser colorido. Então, da mesma forma que uma requisição de material precisa ser detalhada, a requisição de pessoal também tem que ser detalhada, porque o processo seletivo vai se basear nela, tá? E análise do cargo no mercado, né? Então, quando a organização não dispõe sobre informação dos requisitos e as características do cargo a preencher, né, por ser um cargo novo, ou que o conteúdo tenha sido alterado, lança-se mão de uma pesquisa de mercado, né? Esse cargo comparado chama-se cargo representativo ou cargo de referência, ou benchmark job, tá? Benchmark, toda vez que vocês ouvirem a palavra benchmark, a gente está falando de comparação, tá? Então, comparação de cargos. Então, as empresas costumam fazer isso, por exemplo, para saber se elas estão pagando muito para um funcionário, para saber se elas estão pagando pouco, para saber se elas estão exigindo muito, se elas estão exigindo pouco, tá? Então, eu quero abrir uma empresa de lava-jato, por exemplo, tá? O Gilmar, ou a Nayara vai abrir aí um lava-jato, eles já fizeram um estudo de mercado, mas ele não sabe qual que é o salário de uma pessoa que trabalha no lava-jato, e nem quais são os requisitos, por exemplo, de uma pessoa que trabalha no lava-jato, né? Então você vai ver, você vai olhar no mercado, vai visitar alguns lava-jato, né, de preferência em outra cidade, porque se você for na cidade mesmo, talvez a empresa ali não vai querer te fornecer as informações, tá? Mas você vai fazer esse benchmark, essa comparação. Então, o fato de você oferecer, por exemplo, um serviço de levar e buscar o carro para lavar, no mínimo você tem que ter uma pessoa que tenha carteira de habilitação, tá? E, no mínimo, você tem que ter, por exemplo, um seguro, porque essa pessoa pode bater um carro aí, uma Hilux, uma Land Rover, que vai custar mais que 50 meses de salário dela, e mais do que talvez todo o capital da empresa, tá? Então, por exemplo, uma vez eu cheguei a pensar em abrir um lava-jato, mas quando eu comecei a fazer as contas, né, não do que eu ia ganhar, mas do que eu poderia perder, aí usando um pouco dos fatores críticos, tá? Às vezes o que eu podia ganhar num ano, se o funcionário batesse um carro, né, eu poderia perder o ganho de todo um ano num dia, tá? Ainda que eu mantivesse seguro, né, ainda que a gente tivesse uma reserva técnica financeira para isso. Mas só para vocês entenderem como que isso funciona, tá? Então, antes de eu avançar aqui um pouquinho, já deu quase uma hora de aula aqui, eu vou interromper a gravação só um minutinho, tá? Para eu separar as aulas e eu já retorno. Se vocês quiserem tomar uma água aí no banheiro, aproveita agora, rapidinho, tá? Não saiam da sala, só vou interromper para separar aqui a gravação, tá?